Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui. Olha só, nas últimas semanas a Solana ela teve um dos maiores desempenhos de todas as criptomoedas do mercado. Então ela teve esse rompimento muito importante porque ela estava nesse padrão de acumulação de forma lateral por vários e vários meses e ela recentemente, nas últimas semanas, ela fez esse grande rompimento e já subiu chegando ali nos $249 por unidade. Agora ela está sendo negociada a $245. Será que ela já está cara ou ainda tem espaço para subir? Bom, nesse vídeo eu não quero falar apenas de Solana, mas com esse crescimento da rede também tem outras altcoins, outras criptos que são do ecossistema da Solana que também subiram bastante. E por isso eu quero falar sobre elas, porque apesar de toda essa alta que já vimos, elas ainda têm mais espaço para subir. Olha só, por muito tempo a Solana ela esteve presa dentro deste canal inteiro aqui. Faz anos que ela está presa aqui, porque ela fez seu topo histórico lá em 2021. Desde então ela sofreu com bear market, ela lateralizou lá embaixo, onde não aparece no gráfico. E de 2023 para cá ela voltou a atrair o interesse do mercado e aí ela teve essas grandes altas que nós vimos. E nas últimas semanas ela fez um rompimento muito importante dessa linha lateral. Então repare que foi neste momento aqui que ela conseguiu romper esse canal de baixa e aí sim ela entrou neste novo canal de alta. Ou seja, se ela está em tendência de alta, lembra que eu sempre falo, a tendência é continuar subindo. E hoje a Solana ela se aproxima de um ponto muito importante, o seu preço do topo histórico lá de 2021. Então, se a gente tirar um pouco o zoom aqui do gráfico, vocês vão ver que ela está prestes a romper esse topo. Para quem já segue o canal, sabe que quando a cripto ela rompe o seu topo, o último topo anterior, ela entra naquela fase de descobrimento de preço, onde ninguém sabe onde é o topo verdadeiro da criptomoeda. Então, se a Solana conseguir romper essa resistência, ela vai rapidamente subir para patamares mais altos. Sobre até onde a Solana vai chegar, eu já vou falar mais para frente. Mas olha só, esse crescimento não é à toa, porque o mercado está realmente adotando a rede Solana. Então, isso daqui fica bem claro no valor de mercado dentro do DeFi. Já chega em 8,3 bilhões e repare no gráfico o crescimento que ela está tendo nas últimas semanas. Então ela seguiu por um tempo lateral, mas até que subindo, Ou seja, mais pessoas estão usando o ecossistema Solana de fato, só que nas últimas semanas teve essa grande disparada, ou seja, aumentou muito quanto dinheiro tem travado dentro de Solana. Com isso, mais pessoas usam o token Sol e assim a criptomoeda se valoriza mais. Tem mais pessoas usando esse token e a demanda é maior. Então, naturalmente, nós enxergamos a valorização na cripto Solana. E com todo esse crescimento da rede Solana, as altcoins que estão dentro dessa rede, ou seja, dentro do ecossistema da Solana, também estão ganhando bastante atenção e vão se valorizar bastante. Algumas já subiram bastante, mas se a Solana entrar nessa fase de descobrimento de topo, essas altcoins vão subir ainda mais. Outra coisa que é interessante é o valor de mercado total das altcoins. Então aqui no gráfico do Total 3, reparem que o valor de mercado lá do topo do ciclo anterior foi próximo de 1,1 trilhões de dólares. E agora já chegamos na marca de 830 bilhões. E esse valor está subindo cada vez mais. E repare aqui no gráfico que ele já superou essa resistência, que é essa linha amarela, e já está transformando ela em um suporte. Ou seja, aqui é o chão do preço, até onde ele vai cair no futuro. E esse é um movimento muito importante, ela lateralizar aqui em cima para depois ganhar força e continuar subindo. É exatamente isso que o valor de mercado das altcoins está indicando, é esse movimento gráfico que nós estamos vendo. Provavelmente, muito em breve, chegaremos na próxima resistência, que é o topo do ciclo anterior. Então isso é mais uma coisa que favorece a alta da Solana e também das outras altcoins dentro do ecossistema da Solana. Então olha só, nas últimas horas o volume de negociação das altcoins ultrapassou a marca dos 300 bilhões de dólares pela primeira vez desde 2021, que foi a última grande alt season que nós tivemos. A temporada das altcoins ela está chegando. Então por isso é extremamente importante se posicionar da melhor forma possível agora, antes que as altcoins explodam de vez. Então reparem como é que estava o interesse no mercado de altcoins. Ele tinha caído muito desde o último ciclo, até 2023, 2024, no início do ano. Tivemos um aumento no interesse, mas depois isso caiu de novo com aquela lateralização do mercado. E depois da última semana de outubro, voltou o grande interesse aí no mercado de altcoins e por isso as altcoins explodiram. E novamente chegamos no mesmo patamar lá do ciclo passado, um grande volume sendo negociado nas altcoins. E lembra, nós utilizamos as altcoins para ter uma valorização maior do que o próprio Bitcoin em determinados períodos. Então é para isso que serve o mercado de altcoins, para nós que queremos ganhar dinheiro com o mercado cripto. Porque aí sim vale a pena ter um capital exposto a um ativo de risco maior, só que vai trazer um retorno maior no mesmo período em que o Bitcoin subiria, sei lá, 20%, tem altcoin subindo 100, 200%. E não é à toa que no último mês, com esse aumento enorme de volume de negociação, várias moedas dentro do ecossistema da Solana,
tiveram uma grande variação. E essa variação foi para cima, né? Aumentou em 60% essa daqui, ó, em valor de mercado no último mês, ó. A Jito, a Camino, quase a mesma coisa, aumentou 41%. A Radeon, né, que a gente fala bastante aqui no canal, aumentou em 45%. Isso daqui não é o aumento no valor do token, não é o quanto essa cripto se valorizou ou esse token se valorizou. Na verdade, é quanto dinheiro está entrando no ecossistema desse token. Por exemplo, a Radeon é uma corretora descentralizada e entrou 45% a mais comparado ao mês passado, que também já tinha entrado bastante dinheiro. Então esses aplicativos da rede Solana estão crescendo de forma desenfreada, porque a Solana é um sucesso, basicamente. Então tudo isso daqui, ó, reparem que a maioria cresceu em torno de 60, 56, 50, teve alguns que foram até mais, ó, 68%, como por exemplo a Drift. E o interessante é que vários desses protocolos eles possuem tokens. E muitas vezes o token ele se valorizou ainda mais comparado até ao crescimento desse protocolo. Então por isso que é interessante também ficar de olho nisso daqui. As pessoas estão realmente utilizando mais esses tokens dentro do DeFi. Outra coisa muito interessante dentro da rede Solana é as taxas que ela está coletando. É como basicamente a empresa faz dinheiro. Então imagine a Solana como se fosse uma empresa. Ela emite a CryptoSol para o mercado utilizar. Então todo mundo que quer usar o ecossistema da Solana precisa ter a CryptoSolana. Então se você quiser fazer uma transferência, você vai pagar uma pequena taxa em Solana. Se você quer fazer um staking, né, colocar suas criptos para render, você vai pagar uma pequena taxa em Solana também. Você vai fazer um saque usando um ecossistema da Solana, você paga uma pequena taxa com Solana. Então é para isso que serve a CryptoSolana basicamente. E se nós olharmos nos últimos dias, disparou o número de taxas coletadas pela rede Solana, ou seja, a empresa Solana está muito mais lucrativa. Não é à toa que a gente viu toda essa valorização da criptomoeda nas últimas semanas, porque realmente as pessoas estão utilizando muito a rede Solana. Então saímos ali, ó, da faixa que estava no final de outubro, mais ou menos, sendo coletado em taxas pela rede 2,5 milhões de dólares para quase 10 milhões de dólares recentemente. Então foi nessas últimas semanas que as taxas coletadas atingiram esse valor diariamente. Então isso mostra que a rede está crescendo cada vez mais e a Solana tem espaço para subir ainda mais. Para aqueles que pensam que a cripto já está cara, na verdade ela ainda tem espaço para subir muito mais do que agora. Reparem que só agora que começou a subir de fato as taxas coletadas pela rede. Claro, mais uma coisa que reforça isso é o número de endereços ativos dos últimos 7 dias. Então, se pegarmos desde setembro, reparem que estava lateral, né? Todo esse período lateral, aí desde setembro começou a subir, depois lateralizou nessa região e depois subiu novamente e agora não para de subir. Então está numa tendência forte de alta o número de endereços ativos. Isso mostra que tem novas pessoas utilizando a rede Solana basicamente, ou seja, está crescendo o número de usuários. Se você pensar no valor de mercado do Google, por exemplo, ele tem um valor enorme justamente porque tem muitas pessoas que utilizam os programas da Google. E olha só, uma coisa interessante do ciclo atual é que nós estamos vendo o seguinte padrão. O Bitcoin, ele sobe bastante primeiro, então antes de todas as criptos, depois as meme coins sobem bastante, depois as meme coins sobem bastante, as meme coins sobem de novo e assim por diante. Então nós estamos vendo basicamente esse ciclo se repetir desde o início desse ano. Bitcoin sobe, muitas meme coins subindo. Aí depois começa novamente o ciclo, né? Bitcoin sobe, meme coin sobe. Bitcoin sobe, meme coin sobe. E basicamente as maiores rentabilidades deste ciclo estão dentro do mercado de meme coins. E sobre esse mercado, olhando aqui um comparativo entre as redes, né, de Solana com Ethereum e também com a rede da Base, que nós gostamos bastante, mas não é o foco desse vídeo. Repare que cerca de 50% de toda a receita da rede Solana está vindo por parte das meme coins. Então, dentro desse ciclo em que basicamente nós temos alta do Bitcoin, depois alta de meme coins e com pouquíssimas altcoins que não são meme coins subindo bastante também, a rede Solana também acaba coletando bem mais taxas do que as outras redes, né? Porque, por exemplo, a rede Ethereum, cerca de 16% da renda da rede vem por parte de meme coin. Já na rede da Base também ela se beneficia bastante das meme coins. Metade da receita da Base vem de meme coins. Então, basicamente, nesse ciclo de alta das meme coins, essas duas redes estão sendo muito beneficiadas. É claro que isso também levanta um alerta, porque acaba sendo um grande risco também dessas duas redes de ter uma concentração muito alta da sua receita dentro das meme coins. Então também é bom mensurar um pouco o risco dentro da carteira pensando nisso, né? O risco de Ethereum hoje ele é muito menor, por exemplo, se o mercado de meme coins desabar, né? Simplesmente morrer. Digamos que o pessoal pare de ter interesse nas meme coins e ele caia drasticamente. Então no Ethereum você estaria mais protegido contra esse movimento. Na Solana e na Base, no caso, não.
porque metade da receita delas é de meme coin. Mas é só aquele contraponto para a gente ter um pouco de atenção também. Mas no ciclo atual, elas estão sendo muito favorecidas, né? Nós já fizemos vários vídeos, ó, desde 29 de março de 2024, estamos falando sobre Solana, né? Que ela está sendo melhor do que o Ethereum, está ganhando mais mercado do que o Ethereum, e ela é uma opção melhor do que o próprio Ethereum durante todo esse período. Aqui também, né? O que faria a Solana explodir, isso foi no dia 28 de setembro, e quanto dá para ganhar com Solana até 2025, né? Isso foi no dia 10 de outubro. Então a Solana não tinha subido tudo que subiu. Tanto é que na data que a gente fez as estimativas de valor da Solana, ela estava custando ali em torno de 155 dólares por unidade. E hoje a gente sabe que ela já está ali na faixa dos 240 dólares, né? Está bem acima desse ponto que a gente fez a análise. Mas mesmo assim, seguindo a análise que eu fiz naquele vídeo, eu vou utilizar essa base bem conservadora. Nós tínhamos estabelecidos 3 alvos para a Solana. Então o primeiro alvo estava ali na faixa dos 250 dólares, que era quase certeza que ela chegaria. E basicamente ela chegou. Ela está muito próxima dessa região. A qualquer momento ela vai superar esse topo. Então reparem que aqui também é uma resistência forte. Então no gráfico eu até desenhei, né? Ela poderia sofrer uma resistência até corrigir um pouco depois de chegar nessa faixa de preço, para depois ela disparar e buscar a próxima resistência, que seria ali em torno de 291 dólares por unidade. Então esse é o segundo cenário, um pouco mais otimista, que provavelmente nós chegaremos aqui também. E eu falo isso pela força que o mercado está tendo. Nós já atingimos o primeiro cenário de todos, que era o mais conservador possível. Então a gente já busca o segundo cenário, que seria aqui nessa faixa dos 391 dólares. Um terceiro cenário mais otimista possível, com várias coisas dando certo para a Solana, nós poderíamos buscar ali os 575 dólares por unidade. Para você entender como é que faz os cálculos para chegar nesses valores, não é um chutômetro, tá? Esse valor aqui de 575 muitas coisas precisam dar certo para a Solana e provavelmente nós chegaremos isso no ano que vem. Eu acho difícil bater os 575 dólares ainda esse ano, mas se acontecer, nós ficaremos felizes, né? Então essas são nossas estimativas de preço ainda para a Solana. Ela continua subindo e se valorizando mais, então por isso que a Solana ainda não está cara, porque provavelmente ela vai buscar aquele segundo cenário que eu mostrei, a faixa aqui dos 391 dólares por unidade. A chance é alta dela chegar aqui, então por isso ainda ela não está cara. Mas lembra, quando ela chegar nos 250 dólares, isso daqui pode ser uma forte resistência, porque era o topo anterior da moeda. Ela até pode corrigir antes de disparar e romper essa resistência. Depois que ela romper isso, ela vai entrar naquela fase de descobrimento de preços e rapidamente ela se valoriza, tá? É um movimento bem explosivo. Entenda também que correções são naturais dentro do mercado de alta. A Solana não vai fazer uma linha reta sempre para cima. Ela pode ter correções de até 20% dentro dessa tendência de alta. Às vezes até mais, tá bom? Então saiba que as altcoins do ecossistema da Solana vão corrigir ainda mais, porque elas são tokens menores no mercado. Então é normal isso. Já vou mostrar as altcoins que eu estou de olho, mas antes eu sei que aquela pessoa que investe em Solana também deve ter Ethereum em carteira, ou talvez a pessoa que comprou o Ethereum pensa em trocar tudo por Solana. Então será que é hora também de trocar Ethereum por Solana? Já que o Ethereum não sai do lugar e a Solana não para de subir. Se você é investidor de Ethereum, você é o próprio meme do Homem-Aranha aqui do Peter Parker. Olha lá, a Mary Jane perguntando para ele: porque o Bitcoin já atingiu quase 100 mil dólares, mas você continua quebrado, né? Continua falido. Por favor, me fala a verdade, Peter. Aí ele fala: eu sou holder de Ethereum, né? Para quem holda Ethereum sabe como é que é a situação. E ela aqui, ó, chorando, escorrendo a lágrima. Porque o Ethereum basicamente não sai do lugar. O negócio até recuperou um pouco, mas ele não sobe comparado às outras moedas, ele não saiu do lugar. Então olha só, eu peguei o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, porque lembra, né, o conceito básico das altcoins é ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin, porque senão é mais fácil investir em um ativo que é mais seguro e que com certeza ele vai valer mais no futuro. As altcoins são incertas, é incerteza. Eu estou correndo um risco muito maior e para isso eu tenho que ter uma recompensa maior, senão faria mais sentido eu só comprar Bitcoin. Então o Ethereum contra o Bitcoin, se nós pegarmos o gráfico dele, ele está numa tendência de baixa infinita. Olha só como é que está esse canal de baixa. Então ele sobe para continuar caindo. É basicamente um bear market do Ethereum contra o Bitcoin. E isso está acontecendo desde 2021, desde dezembro de 2021, que o Ethereum ele perde valor frente ao Bitcoin. E agora ele chegou em um suporte bem importante. Talvez o Ethereum esteja fazendo um fundo contra o Bitcoin. Então a gente tem que esperar o mercado andar um pouco para ver se isso realmente vai se confirmar sendo o fundo do Ethereum
Ethereum contra o Bitcoin, ou senão ele vai continuar no seu bear market caindo ainda mais. Mas olhando esse gráfico, a situação do Ethereum é feia contra o Bitcoin. Porque olha só, ele já acumula uma queda de aproximadamente 62% contra o próprio Bitcoin. Mas olha só que interessante, no último ciclo, antes do Ethereum explodir, ele fez o mesmo movimento. Então lá de 2017 até 2019, o Ethereum ele só perdeu valor frente ao Bitcoin por vários e vários anos. E ele chegou a cair lá do topo até o fundo cerca de 88% contra o Bitcoin. Então, às vezes, antes da explosão do Ethereum, ele também segue esse padrão enorme de baixa até ele fazer um fundo e depois ele começar a subir. Como eu sei que foi um fundo do Ethereum aqui, ó, nós queremos ver esse tipo de formação gráfica. E olha só que interessante. A primeira coisa que me indicou um fundo foi isso daqui, ó. Esse tipo de candle que tem essa linha enorme mostra que tem muita gente comprando nesse patamar e dificilmente o Ethereum cairia mais para baixo. Então isso daqui já mostra a grande força compradora. Ele teve algumas semanas de alta, né? Isso daqui também é interessante, mas depois ele lateralizou aqui e caiu novamente. E aqui, mais uma vez, confirmou ser o fundo, ó, porque ele teve bastante pressão compradora. Ele tentou cair várias e várias vezes, mas não conseguiu. Então aqui ele fez um fundo duplo que nós chamamos. Então, quando o gráfico forma um fundo duplo, as chances são enormes dele depois disso começar a subir. Ainda mais quando tem esse tipo de barra confirmando a alta. Então, no momento atual, se a gente voltar no gráfico atual do Ethereum, ele ainda não fez esse tipo de formação gráfica. E por isso ainda não dá para afirmar que o Ethereum ele fez realmente o fundo contra o Bitcoin, mas ele aparenta estar fazendo um fundo agora nesse momento. Então pode ser que em dezembro o Ethereum ele passe a ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. Mas para isso a gente tem que deixar o mercado andar. Mas uma vez que o Ethereum ele começa a ganhar valor frente ao Bitcoin, olha só como é explosiva a alta do Ethereum e muito rápido. Então o Ethereum ele teve todo o seu bear market, né, lá de 2017 até ali 2019. Depois ele começou a ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. E do fundo até o topo ele chegou a fazer 411% contra o Bitcoin. E lembra, o Bitcoin ele também estava subindo nesse período contra dólar, contra real, mas o Ethereum ele subiu 411% a mais do que o próprio Bitcoin. Então ainda como já foi uns 60% do ciclo de alta, que eu costumo dizer, a gente ainda tem espaço para o Ethereum fazer esse tipo de movimento. Então eu não descartaria por completo o Ethereum, mas para isso ele tem que fazer essa formação gráfica aqui, ó. Ele precisa fazer fundo e depois para depois entregar grandes altas. Se a gente já pegar a Solana de forma comparativa, ela já tem um padrão gráfico completamente diferente. Porque olha só, desde o final de 2023, a Solana ela já engatou alta contra o Bitcoin. E ela está formando esse padrão gráfico aqui, ó. Ela está relativamente lateral frente ao Bitcoin, então ela sobe quase igual ao que o Bitcoin subiu. Só que a qualquer momento ela está fazendo uma acumulação para disparar e subir ainda mais. Então esse tipo de gráfico aqui, ó, em triângulo, é muito interessante. É uma acumulação para o preço subir ainda mais. Então a chance de ganhar mais valor segurando Solana hoje comparado ao Ethereum contra o Bitcoin é muito maior, no caso da Solana. Mas lembre-se, não subestime o Ethereum, até porque se a gente pegar o gráfico do Ethereum contra o dólar, ele já rompeu esse padrão de baixa e ele está começando a formar um padrão de alta aqui. Então, contra o dólar, o Ethereum ele já saiu daquele marasmo, né, daquele grande bear market. Pode ser que daqui a algumas semanas o Ethereum ele comece a entregar altas, chegando aqui nos 5.300 dólares por unidade. Então, se você segura o Ethereum, pensa em trocar tudo por Solana, também tem o outro lado para você não subestimar o Ethereum. Mas hoje, sim, a Solana ainda é muito mais forte do que o próprio Ethereum. Provavelmente você ganhará mais segurando Solana do que o Ethereum. E quando você pensa nesse tipo de coisa, as suas escolhas de altcoins também vão mudar. Porque olha só, tem as altcoins dentro do ecossistema do Ethereum e tem as altcoins dentro do ecossistema da Solana. Se você acha que a Solana tem um potencial maior, você deveria dar preferência para altcoins do ecossistema da Solana. Se você acha que o Ethereum ele vai fazer fundo e ele está barato, né? Ou seja, você está comprando o Ethereum barato hoje para ele voltar a subir e explodir daqui para frente, talvez você deveria dar a preferência para altcoins do ecossistema do Ethereum, ao invés do ecossistema da Solana. Então eu vou dar alguns exemplos. Peguei as altcoins equivalentes de cada ecossistema. Então, por exemplo, se você prefere Ethereum, é melhor você comprar Shiba Inu do que a Dog with Hedge, pensando nas meme coins, porque elas são meio que equivalentes, né? Essa daqui é uma das maiores meme coins da rede Solana, e a Shiba Inu também é uma das maiores da rede Ethereum. Só que reparem, né, que nos últimos meses
A Shiba Inu ela subiu até mais do que a própria Dog with Hat. E reparem que no último mês, né, elas tiveram uma rentabilidade bem parecida. A Dog subiu 30% e a Shiba subiu 35%. A outra equivalente nós temos aqui a Pepcoin e a Bonk, né? A Bonk é da rede Solana e a Pep seria da rede Ethereum. Já essa daqui, ó, subiu 97% e a Bonk 115%. Então essas duas meme coins, elas estão até mais fortes do que as anteriores. E você deveria pensar, né, em qual faz mais sentido. Se você acredita mais na rede Ethereum, dê preferência a Pep. Se você acredita mais em rede Solana, dê preferência a Bonk. Já pensando em altcoins que realmente têm algum fundamento e são úteis, né, para nós e para os investidores, na rede Ethereum, primordialmente, nós temos a Uniswap. Eu sei que ela tem várias redes diferentes, mas ela é inicialmente da rede Ethereum, né? Então ela subiu já 28%. Enquanto isso, nós temos a Raydium, né, queridinha aqui do canal, que já subiu 157% no último mês. Então, se você prefere Solana, dê preferência a Raydium em vez de Uniswap. Então, isso eu quis trazer só para você ter uma noção de como você também pode fazer a seleção das altcoins de cada ecossistema e não comprar elas de forma aleatória. Hoje, eu estou dando preferência para o ecossistema da Solana, assim como eu já falei há meses, né, sobre isso para vocês. Mas também tem aquela outra narrativa da rede Ethereum que ela pode fazer fundo e começar a subir de forma explosiva. Mas outra coisa aqui que pesa mais para o lado do Ethereum, né, é a segurança versus o potencial de valorização. O Ethereum ele tem um valor de mercado maior do que a própria Solana. Então ele tem ali 380 bilhões em valor de mercado e a Solana tem 116 bilhões. Teoricamente, a Solana ela pode subir mais porque ela precisa de menos dinheiro entrando para ter valorizações maiores do que o próprio Ethereum, porque o valor de mercado dela é menor. Só que se você pensar em tamanho de altcoins, as duas são uma das maiores, né? O Ethereum está em segundo lugar, a Solana em quarto lugar. Teoricamente, pensando em valor de mercado, o Ethereum ele é uma escolha mais segura do que a Solana, mas as duas são escolhas bem, digamos assim, conservadoras dentro de cripto. Uma coisa que pesa aí no potencial de valorização do Ethereum seria aquela questão dele fazer fundo contra o Bitcoin, e se ele realmente fizer fundo, aí sim ele pode se valorizar mais rápido do que a própria Solana. Mas para isso acontecer tem vários Cs no meio, e a Solana hoje ela está num padrão gráfico melhor. Então por isso que eu falo que o potencial de valorização da Solana ainda é maior do que do próprio Ethereum. O valor de mercado menor e também ela tem um padrão gráfico mais bonito e tem bastante interesse, as pessoas estão utilizando bastante o DeFi da Solana, então por isso o potencial dela é maior. Só que se pensar em segurança, a segurança no Ethereum ainda é um pouco maior do que em Solana, mas está muito próximo as duas ali. Outra coisa importante é a diversificação versus a baixa valorização. Existe uma outra forma de olhar para essas duas moedas que é pensando em diversificação para você diminuir o seu risco de carteira. Porque também se você só comprar coisas do ecossistema da Solana, se der qualquer problema com a Solana, as altcoins que você selecionou do ecossistema da Solana também vão ruir. Já a do Ethereum é a mesma coisa. Então, você também pode adotar uma estratégia de diversificação, onde você pega ativos com correlação baixa. Ou seja, se a Solana está subindo, o Ethereum não necessariamente estará subindo. Se o Ethereum está disparando, explodindo, a Solana também pode estar subindo, mas não tem a ver com o Ethereum, porque a correlação entre os dois ela é baixa. Então olha só que interessante. Temos o gráfico aqui da correlação. Quanto mais próximo de um, maior a correlação de um ativo com o outro. Ou seja, se um está subindo, o outro também estará provavelmente. Se o outro está caindo, o outro também estará provavelmente. Já aqui no caso da Solana e do Ethereum, a correlação dos dois está muito baixa nesse último ano. Então, se você coloca uma parte da sua carteira em Ethereum e outra parte em Solana, vai ser uma forma de diversificação. Porque se der qualquer problema com Solana, você estará protegido com Ethereum. E se der qualquer problema com Ethereum, você estará protegido com Solana. Então, por isso, também não desconsidere 100% da sua carteira e não ter nada de Ethereum. Você pode ter uma porcentagem lá pensando nessa diversificação. E além disso, também vale dizer que o Ethereum ele não morreu, né? Temos os ETFs de Ethereum que agora voltaram a ter bastante interesse na criptomoeda. Então isso fica bem claro por essas barras aqui de volume comprador que tiveram nos ETFs de Ethereum. Ou seja, os institucionais voltaram a comprar Ethereum em peso. Inclusive bateu recorde histórico, porque antes o maior recorde foi aquilo logo no lançamento, né? Depois teve uma grande pressão vendedora, como vocês podem ver aqui nessa parte de baixo, né, do gráfico, e agora voltou uma força compradora maior aqui e aqui também. Então o Ethereum também não está morto, tá? Ele não morreu, ainda é uma das maiores redes mais utilizadas no mercado. Hoje, para tomar a minha decisão de aportar mais em ecossistema Solana do que no ecossistema Ethereum, é a tendência versus alocação, basicamente. Então, qual que é a tendência lá do Ethereum contra o Bitcoin? Por enquanto ainda é de baixa e ele ainda não formou fundo, mas pode estar formando aqui nesse suporte, né? Nessa faixa aqui do 0,033, ó.
só que ele ainda não confirmou um suporte. Já a Solana, ela já entrou em tendência de alta contra o Bitcoin, está fazendo uma acumulação para basicamente voltar a subir no futuro. Então, segurar Solana, basicamente hoje, você está no 0 a 0 contra o Bitcoin e a qualquer momento você pode ficar mais positivo do que segurando Bitcoin. Então, olhando para tendências, hoje a Solana é mais forte do que o Ethereum. Mas pensando na alocação de carteira, eu já tenho o Ethereum há muito tempo na carteira. Então eu comprei lá na baixa, comprei bastante em 2022, até comprei em 2023 Ethereum também. Só que hoje minha carteira segue dessa forma. 36% em Bitcoin, 31% em Solana, antes era 20%, mas com essas altas aí da Solana aumentou bastante a porcentagem. 14% em Ethereum, eu basicamente estou segurando meus Ethereum, só não estou comprando mais. Tenho lá o caixa, né, que é quase 10%, basicamente com essa valorização de todas as criptos, meu caixa ficou pequeno, eu preciso aportar mais em caixa. Temos lá Aero, temos Raydium e outras altcoins que são de várias narrativas diferentes. Então minha carteira está dessa forma, então na minha alocação, eu não estou vendendo meus Ethereums para trocar por Solana. Eu até fiz isso no início deste ano, mas depois que eu cheguei numa porcentagem grande de Solana na carteira, eu parei de fazer a troca e basicamente estou mantendo só meus Ethereums, não estou trocando, porque a gente até pode fazer fundo e aí ele disparar contra o Bitcoin. Mas aqui eu estou pensando mais naquela questão de diversificação da baixa correlação do Ethereum com a Solana e até porque eu já tenho uma grande porcentagem da carteira em Solana. Se der qualquer problema com Solana, eu basicamente perco 30% do meu patrimônio aqui. Até um pouco mais porque eu tenho altcoins da Solana aqui embaixo, tá? Mas é assim que eu estou pensando no momento. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos tokens do ecossistema da Solana. Quais são os melhores, né? Quais que eu estou de olho? O primeiro token, obviamente, é a própria cripto Solana. Apesar dela já ter subido aí 54% neste último mês, lembra que eu falei, ela ainda tem espaço para continuar subindo. Então ela pode chegar lá nos $391 e até possivelmente chegar nos 575 no ano que vem. Então o potencial de valorização dela ainda é enorme. Se acontecer muitas coisas otimistas no mercado, ela pode se valorizar até mais do que esse valor. Mas é sempre bom ser conservador com relação a isso. Ter a expectativa baixa e se ela for superada, melhor ainda, a gente fica mais feliz. Então Solana, por mais que ela já tenha subido bastante, ela ainda é uma boa opção. Obviamente que não é bom comprar Solana quando ela está testando essa resistência, porque lembra, ela pode corrigir. Mas uma vez que ela testar essa resistência dos $250, subir acima dela, se manter aqui em cima e depois começar a fazer barras verdes, aí vale a pena entrar. Se não, também tem um outro cenário, né? Ela tenta romper os 250, é rejeitado, ela vai para outra resistência dela, que é um pouco abaixo dos 250, aqui também você pode comprar. Aí ela vai para outro suporte um pouco abaixo dos $250, aí neste outro suporte você poderia comprar também. O token que eu mais gosto e falo aqui há tempos, né, teve até gente mandando mensagem lá no Instagram, nossa, você falou de comprar Raydium lá atrás a $1,20, eu esperei ela corrigir, mas ela não corrigiu, aí eu esqueci de comprar e perdi toda a alta, mas acontece, esse tipo de coisa acontece, só que ainda dá tempo de entrar, porque como a Solana ainda tem toda essa perspectiva de crescimento, a Raydium mesmo subindo tudo isso, né, desde lá de trás que a gente falou dela, ela ainda está nesse canal de alta, está numa fase de acumulação, então ela está fazendo essa acumulação para o preço continuar subindo. Então Raydium ainda é uma opção interessante, por mais que ela já tenha uma valorização de 150% no último mês, ela ainda é interessante. E isso fica claro olhando o crescimento dela neste último mês, olha lá, subiu 52% o seu market cap dentro do DeFi, ou seja, mais pessoas estão utilizando a rede, mais dinheiro entrando na rede, mais a rede ganha dinheiro e por isso mais o token Ray se valoriza. Outro token que também pode ser interessante é a Orca, que é basicamente faz a mesma coisa que a Raydium, está lá na posição 304, ela recém rompeu aqui o canal de baixo, então a moeda estava nesse canal de baixo enorme e ela rompeu aqui, ó, faz pouquíssimo tempo. Agora ela está testando esse canal de baixo, já criou um suporte aqui nessa faixa muito importante e provavelmente ela vai lateralizar um pouco mais para depois subir. Então o token Orca também pode ser uma opção interessante, só que hoje a Raydium ainda é mais forte do que a própria Orca. Por mais que o tamanho de mercado da Orca seja menor e pareça que ela pode se valorizar mais, a Raydium ela tem um valor de mercado maior, só que tem mais gente utilizando a Raydium do que a Orca dentro do DeFi. Isso fica claro aqui pela entrada de valor no último mês, aumentou em apenas 1,8%, porque a maior parte do dinheiro está indo para Raydium.
Mas ainda assim, eu não descartaria a Orca até pelo padrão gráfico dela e porque ela ainda não subiu tanto assim. E se a gente olhar aqui, ela ainda tem potencial de subir pelo menos 140%, voltando lá para a faixa dos $8 por unidade. Outra moeda do ecossistema da Solana, que eu não sou muito fã desse tipo de narrativa, vocês sabem, né, que eu não gosto muito de meme coins, mas é inegável que elas são muito fortes nesse ciclo. Temos aqui a Puppycat, que é uma outra meme coin. Eu mostrei lá no início a WIF, a Bonk, mas também tem essa daqui, ó, Puppycat. Ela já tem uma posição alta aqui em valor de mercado, 57. No último mês ela subiu 50% e ela ainda não disparou tanto quanto essas outras. Ela já subiu bastante desde o início do ano, só que agora, nessas últimas pernadas de alta, ela não subiu tanto assim. E pode ser que ela comece a subir daqui para frente, porque às vezes essas menores elas disparam depois das maiores. Então, Puppycat ela já está num padrão de acumulação, a qualquer momento ela pode também começar a subir bastante. Aí, outra moeda aí do ecossistema da Solana que está tendo um crescimento enorme é a Save. Então, olha lá. Ela é uma moeda da base de empréstimos, né? Então funciona basicamente com lending, que é um empréstimo dentro do DeFi. Já chegou aqui próximo a 60% em valor de mercado, né? Subiu 60% o seu valor de mercado. Ela ocupa lá a posição 513 dentro do CoinMarketCap, ou seja, é um token muito menor do que todos esses que eu mostrei, ou seja, tem um valor de mercado menor, o risco é maior, mas também se começar a entrar dinheiro de fato, ela se valoriza bem mais do que os outros tokens maiores. Ela já subiu aí cerca de 140%. Ela também estava naquela tendência de baixa infinita, olha lá. Mas ela conseguiu romper o canal de baixa aqui, nessa região. Teve essa disparada de 140%. A única coisa que preocupa nesse exato momento é que ela está fazendo aparentemente um topo duplo aqui, ó. Se isso for um topo duplo, esquece, não compra essa moeda, tá? Mas vale a pena ficar de olho nela, para esperar o gráfico andar um pouco. Porque aqui é uma resistência. Ela tentou superar a resistência uma vez, está tentando agora superar de novo. Se ela rejeitar, aí ela vai voltar a cair bastante. Então, eu não compraria agora, mas ficaria de olho nessa moeda também. Porque o mercado voltou a utilizar ela e está tendo bastante atenção, que fica claro aqui, ó, por este valor de mercado que subiu bastante. Fechou, duplas? Essas são as moedas principais. Tem outras que também estão subindo bastante dentro lá do DeFi Lama. Se você quiser olhar e contribuir aqui na descrição, deixa aí no comentário qual moeda você está de olho dentro do ecossistema da Solana ou você prefere o ecossistema do Ethereum. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. A Crypto.com basicamente é um aplicativo, um ecossistema de cripto que oferece várias coisas. Não só comprar e vender criptos, mas você também tem o cartão deles, que inclusive agora mudou várias coisas e está trazendo muitos benefícios. Então olha só que interessante. Em janeiro do ano que vem eles vão disponibilizar estoques para ser negociadas dentro da plataforma, ou seja, você também vai poder utilizar como se fosse uma corretora internacional, onde você pode investir diretamente na Bolsa de Valores americana. Quem gosta de um mercado um pouco menos volátil e também de diversificar a carteira, né, para você se expor em cripto e também, por exemplo, no S&P 500, dá para investir em estoques. Eles também estão transformando isso em um banco, né? O aplicativo vai ter a parte de banco para você receber pagamentos, fazer pagamentos, e você vai ganhar 7,5% de recompensa aí abrindo conta nesse momento. E também tem a parte dos cartões que você pode receber até 8% de volta nos gastos que você faz. Eu tenho o cartão aqui, o intermediário da Crypto.com, que é esse daqui, ó, Jade/Indigo. E olha só, eu ganho 3,5% de volta gastando nesse cartão. Para cada tipo de cartão, você tem que travar um valor em CRO. O CRO também é uma cripto. Ela subiu bastante nas últimas semanas, mas vale dizer que é uma cripto que oscila. Ou seja, você tem um risco aí travando a CRO dentro do aplicativo para você receber esses benefícios do cartão. Mas nessas bull runs, a CRO costuma subir bastante. Não é à toa que ela foi uma das altcoins que mais subiram. Mas depois dá uma olhada no site, porque hoje o aplicativo tem muitas novidades, tá? Eles lançaram muitas coisas essa semana, então tem muita coisa nova e eu até vou fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. Então o link da plataforma eu vou deixar na descrição e também lembra do cupom Duplamente Rico para você receber até $50 de volta e também ajudar o canal.